Muito boa tarde, internautas. Estamos iniciando mais um Web TV Esporte. Hoje, segunda-feira, 6 de julho. Estou aqui com o João Linden, né, João? Vamos repercutir um pouco aí dos jogos, excepcionalmente os jogos da dupla Grenal, Especialmente. Né? Especialmente. A gente quase sempre fala da dupla, né, Bruno? Quase nunca não falamos da dupla, né, João? Verdade. A gente enrola, não fala da dupla. Não, mas a gente vai falar um pouquinho. Teve jogo final de semana, né? Ontem, no caso, o Grêmio acabou vencendo fora de casa e o Inter perdendo no Beira-Rio. Vamos começar. 2-3-1, né, Bruno? Dois mesmos resultados, o Inter novamente tomando 3, né? O João tinha tomado do Sport na rodada anterior, se complicou um pouquinho aí. Vamos começar falando sobre o Grêmio, né, João? O Grêmio que jogou antes aí, jogou na Vila Belmiro, quebrou um tabuzinho aí, que o Grêmio tem dificuldade de vencer na Vila, né? Todo mundo, né? Todo mundo, e o Santos, assim, deu pra perceber um time bem diferente, né, João? Não é aquele Santos daquela gurizada envolvente que não se acanhava dentro de casa. É um Santos que foi bem abaixo do esperado ontem, não desmerecendo a atuação do Grêmio, né, João? Teve uma atuação muito boa também. O que tu tem a dizer aí desse jogo que garantiu o Grêmio na vice-liderança aí do Brasileirão, né? Bruno, como tu falaste, o Grêmio fez o papel dele, né? Foi o time que vencendo, um time bastante equilibrado. A gente vê muita troca de passes em velocidade, toques rápidos. Pode ver os próprios gols do Grêmio, sempre tem alguém livre que recebe a bola. Dá pra ver que é um time bem treinado, bem preparado para esse tipo de jogo. Acabou vencendo o Santos sem muita facilidade, abriu 1-0, aí logo depois o Giovani foi expulso, né, do jogador do Santos. Lance polêmico aí, né? Pois é, ainda é estranho, né? É como falaste, polêmico, porque ele já tinha um amarelo, aí pediu para voltar para campo, foi ser atendido fora do gramado. Aí quando foi pedir para voltar, ele entrou, diz o árbitro que foi sem autorização, aí tomou o segundo amarelo em função de ter entrado em campo sem autorização, acabou expulso. Mas a polêmica está que instantes antes dele voltar para o campo, o juiz faz um sinal assim com a mão, né, que dá a impressão que ele está liberado. Dá muita impressão de que ele está liberado. Exatamente. E aí acabou expulso. Bom, o Grêmio não tem nada a ver com isso, né? Acabou depois sobressaindo ainda mais o futebol tricolor. Fez o placar sem muita dificuldade, né, Bruno? 3-1, placar que não deixa maiores dúvidas sobre a superioridade do Grêmio. Como tu falaste, o Santos não é mais aquele time forte. A gente já viu o Santos aqui no Beira-Rio, assim, o Inter fez uma partida bem meia-boca com o Santos, acho que umas 2, 3 rodadas atrás, e ainda assim conseguiu vencer por 1-0 a equipe paulista. Enfim, é um Grêmio encaminhado, cada vez mais forte, cada vez mostrando mais qualidades, que agora já começa a dar uma perspectiva boa aí para o torcedor gremista de, no mínimo, vaga na Libertadores. Né? O Grêmio que vai ter um compromisso agora no meio da semana contra o Chapecoense fora, né? E no fim de semana contra o Vasco na Arena. Uma boa oportunidade de dar continuidade. A Chapecoense, né? Tem feito bons jogos em casa. Se eu não me engano, só perderam para o São Paulo e o resto ganharam quase todas as partidas jogando dentro lá na Arena Condá. É a Arena Condá, né? É a Arena Condá. Não vai ser um jogo fácil, mas acho que, como tu falaste, o Grêmio tem boas perspectivas de vitória lá em Santa Catarina. O Grêmio que anunciou hoje a contratação do William Schuster, né? Bem lembrado. Meia barra ala direito, que jogou no Novo Hamburgo, no Campeonato Gaúcho. É um jogador que o Roger conhece, provavelmente indicou para que reforce o Grêmio aí nessa reta final de Brasileiro. Jogador que vem sem custos, né, João? Estava liberado aí. Jogou o Gauchão, depois não se acertou com nenhum clube. Ele tinha contrato com o Noia só durante o período da competição estadual. Acabou a competição, estava livre para acertar com qualquer outro clube. E foi o que ele fez, acertou com o Grêmio, agora vai jogar a Série A do Brasileirão. Acho que num primeiro momento não chega para ser titular, né, Bruno? Mas é um bom nome para compor o grupo, né? O Grêmio estava com um pouco de dificuldades ali naquele setor, né? Teve um jogo recente, eu não vou lembrar qual, que o Grêmio teve 2 desfalques ali. Não, ia ter 2 desfalques, era o Pedro Rocha e o Juliano, não sei se vai se recordar. Não me recordo. Que ficaram teoricamente machucados a semana toda, tava todo mundo tentando quebrar a cabeça porque não tinham muitos jogadores para botar naquela função, o Roger teve que improvisar, no fim os 2 acabaram jogando, nem precisou essa improvisação, mas ali já deu para ter um pouco da ideia que o Grêmio tem sim carências ali para aquela função, e também para o centroavante, que mesmo o Pedro Rocha dando uma boa resposta, né, marcou gol de novo nesse domingo, mas é sempre bom ter um cara mais cascudo, assim, né, um jogo de repente um pouco mais complicado, um jogador que possa resolver para o Grêmio ali na frente. Beleza, João. E o Grêmio que ontem, excepcionalmente, estava torcendo para o Inter vencer essa partida contra o Atlético Mineiro, que isso lhe daria a liderança da competição. Eu acho que não estava, não. Tem aquela... Não mudou muito, né? Porque está com o mesmo número de pontos do Atlético. O Grêmio é líder por pontos hoje. Acho que é gols marcados, que o Grêmio está um pouco atrás do Galo. Mas vamos falar do Inter, né? O Inter se complicou aí, uma partida... A partida era difícil, né, João? Todo mundo sabe que era uma partida complicada.
mas não apresentou um bom futebol e acabou sendo dominado aí pelo Atlético Mineiro. O Inter não estava fazendo uma má partida até o Anderson ser expulso, né? Tava um jogo equilibrado, o Atlético estava na frente, mas como tu falaste, eram dois bons times, né? Em condições normais, qualquer um poderia sair vencedor, mas o Anderson foi expulso por um destempero lá, acabou xingando o Bandeirinha, ficou de fora do resto da partida e acabou prejudicando muito o Inter. A partir dali o Galo dominou amplamente o jogo, podia ter forçado mais o jogo até para, se quisesse ampliar o placar. O Inter fez um gol com o Lisandro Lopes, numa falha bizonha do Jamerson, do defensor do Galo, mas o Inter foi aquilo ali, até não vou dizer que se entregou, mas não tinha muita força, né, Bruno? Até com um homem a menos, ter que reverter um placar com um time forte como o Atlético Mineiro é praticamente impossível. O Inter até tentou, teve algumas chances de gol, mas olhando o jogo dava para sentir que o Galo tinha total domínio do jogo em si, exatamente, do terreno, né? Só uma hecatombe tiraria aquela vitória do Galo ontem. O Galo que tem um bom time, talvez o principal favorito para a conquista do título brasileiro, porque tem bons jogadores, tem um grupo forte também, já está com o Levir Coupe aí há quase um ano no comando técnico, foi campeão da Copa do Brasil ano passado, no ano anterior foi campeão da Libertadores, enfim, é um time que tem predicados para chegar com força nessa reta final. Mas mesmo assim o Inter, como eu falava, ele não está fazendo uma péssima partida ontem, mas é bem diferente daquele Inter que a gente viu no primeiro semestre, especialmente nos jogos da Libertadores, né, Bruno? Onde o time tinha uma volúpia, uma gana, uma sagacidade, que era uma coisa que chamava a atenção e que perdeu. E o Inter vai ter mais uma oportunidade de mostrar tudo isso, né, João? Tentar mostrar para o torcedor agora na quarta-feira, né? Recebe o Flamengo em casa e... É um jogo que tem que vencer. Tem que vencer, a gente vem frisando sempre a proximidade com a partida semifinal da Copa Libertadores contra o Tigres. Acho que não sei se o pessoal já se atentou, mas faltam 10 dias para essa partida. Faltam 10 dias, para estar muito próximo e tem que tentar melhorar o retrospecto aí para ir bem para a Libertadores, né, não João? adianta, eu escrevi isso na quarta-feira, após aquele 3-0 contra o Sport. O Sport que é outro time com 23 pontos nesse brasileiro, é uma grata surpresa. O Inter não precisava disso, né? Eu acho que precisa um pouquinho mais de força naqueles times malucos que o Aguirre escalou, como escalou na quarta-feira passada com o Recife, acabou perdendo pontos que de repente não precisava ter perdido nessa altura do campeonato. Pode deixar o Inter chegando pressionado na Libertadores por estar próximo da zona de rebaixamento. Quarta-feira é uma partida que o Inter tem que vencer a todo custo. Eu acho que tem que jogar com os titulares, porque com certeza no final de semana contra o Joinville, lá em Santa Catarina, o Aguirre não vai mandar nenhum titular, ou vai mandar um ou dois. O Arangues está voltando à seleção chilena. Vai ganhar uma folguinha, né? Vai ganhar uma folguinha, eu já não sei se é o momento de dar uma folga para ele, não que ele não mereça, mas enfim. Já está rolando um papo que os direitos de imagem dos jogadores estariam atrasados, enfim, nesse tipo de momento que o Inter está vivendo com resultados ruins, acaba surgindo todo tipo de dúvida e hipótese para tentar justificar esse mau momento. Mas o que é fato é que o Inter decaiu muito, né? Nem parece o mesmo time ali que a gente viu nos próprios grenais decisivos do Gauchão. Fez 2 bons jogos. Na Libertadores, como eu falei, era um time super veloz, incisivo. Agora tá... Enfim, parece outro time. Talvez os jogadores até inconscientemente possam estar se poupando, né, Bruno, para a Libertadores. Não sei, se não foi muito o que eu vi ontem. Eu achei um time meio... Parece que tá um time começando do zero, assim, meio desentrosado, meio preguiçoso, enfim. Tá estranho de ver o Inter jogar, ainda mais depois que o Anderson foi expulso, aí também... Beleza, João. Então amanhã a gente volta a falar mais um pouco de dupla Grenal aí. Nosso tempo está estourando, né? A gente gosta de falar. Amanhã a gente retorna então aí para mais um Web TV Esporte. Tenham todos uma boa tarde. Até mais, tchau. Tchau.